senhores representantes do Ministério Público de Contas, senhor auditor, com relação ao que se está discutindo nesse instante, obviamente entendo com muita clareza, em virtude da exposição tão inteligente do representante do Ministério Público, Dr. Ricardo Schneider, o Procurador-Geral junto a esta Corte, gostaria de colocar nesse instante que acompanho a decisão da Presidência, porque o que parece ao Ministério Público de Contas, claro, na decisão proferida pelo desembargador-presidente, Dr. Sebastião, que não põe em instante algum dúvida sobre o que ele determina a respeito dar continuidade ao processo, ou melhor, entendo que em se abrindo a sessão, estará nesse instante abrindo-se, dando-se início ao processo de escolha do novo conselheiro que comporá esta Corte. No entanto, observo no dizer, na decisão proferida pelo eminente desembargador-presidente, na íntegra, o que passo a ler para os senhores agora nesse instante. Leio apenas o parágrafo em que diz o senhor presidente, na sua decisão. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores, defiro parcialmente o pleito liminar no sentido de sobrestar, no meu entendimento, de pôr em suspensão, de dar uma parada, nesse instante, de envio da lista tríplice pelo presidente do Tribunal de Contas, composta de membros do Ministério Público Especial, ao governador do Estado, até decisão definitiva neste incidente. Mantendo-se, contudo, a ordem de que as autoridades impetradas neste instante, o presidente desta casa, que se abstenham de dar início, no meu singelo entendimento, percebo que se a Corte abre a sessão, se a Corte determina que a sessão deve acontecer, ela estará descumprindo a decisão judicial do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no instante em que ele manda que não dê sequer início. E o que iniciaria a escolha, o processo de escolha, senão a partir deste instante, com a abertura da sessão, que começaria a ser observada e aprovada ou não, analisado os nomes que iriam compor a lista que seria enviada ao governador. Se a determinação judicial diz textualmente que não deve, mantendo-se contudo de que as autoridades impetradas se abstenham de iniciar, para mim, o meu conhecimento singelo, entendo que se dará início a partir do instante que a sessão for aberta e se colocar em votação, se colocar em apreciação este ou aquele. Então, acredito que este tribunal não pode e não deve descumprir esta ordem. Não estamos questionando neste instante, até porque observo que
o questionamento já está em sede judicial. Não cabe a esta corte, também quero registrar nos meus singelos conhecimentos, não cabe a esta corte decidir sobre esta questão. Porque, segundo volto a invocar a decisão que aqui está sendo questionada e discutida, não nos cabe mais. Cabe, sim, ao judiciário decidir e definir como ficará este processo, como deverá ocorrer, como se definirá. Portanto, em obediência à decisão judicial do presidente da Suprema Corte do Estado de Alagoas, eu acompanho o entendimento e a decisão, sem desmerecer. Neste instante não estou colocando em xeque nem observando as colocações postas muito brilhantemente pelo nosso procurador-chefe, que, diga-se de passagem, é excelente orador, e muitíssimo bem representado está o Ministério Público de Contas junto a esta corte. Só abrilhantou, só engrandeceu o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas a presença do Ministério Público de Contas. Dr. Ricardo tem sempre colocado seus pensamentos e seus entendimentos de forma brilhante, muito. Só temos que agradecer, e eu parabenizo mais uma vez nesse instante, Dr. Ricardo, não menos brilhante a colocação do Dr. Pedro, um tanto quanto mais resumida, mas da mesma forma esclarecedora e brilhante. Mas, em atendendo a solicitação do presidente da minha casa, desta casa, eu acompanho o presidente porque creio que todos nós aqui acompanhamos e obedecemos até um jargão popular que decisão judicial não se discute. Decisão judicial cumpre-se. Era só isso, presidente. Muito obrigada.